tem aumentado tanto, né, os casos de suicídio, e é alarmante. E para pessoa chegar num suicídio, podem ter N fatores, né, associados, mas, por exemplo, um estado de depressão já de longa data, às vezes divórcio, às vezes a pessoa perde o emprego, ela tá sem dinheiro, não consegue pagar as contas, sustentar a família, então pressão, às vezes crise de identidade, né? Às vezes a pessoa não foi criada ali dentro de um ambiente familiar, não teve um pai, uma mãe, então são fatores de risco. Mas é preocupante, cara, a quantidade de suicídio que tá tendo, né? Às vezes, pessoas que trabalham com determinada área. Vamos dar um exemplo aqui, por exemplo, um médico que ele às vezes está numa depressão, numa crise, num burnout, excesso de trabalho, e ele trabalha num ambiente, às vezes, que ele tem acesso a determinado tipo de medicamento, ele começa a usar o medicamento para ficar mais calmo, mais tranquilo, e de repente fica dependente daquilo, né? Tem pessoas que às vezes fazem excesso de uso de drogas, de bebida. Então, fatores de risco tem vários, né? Agora, na área da medicina, pode existir isso? Pode existir, né? A pessoa tá trabalhando muito, tá em crise, tá em depressão, tá em burnout. Muita pressão, né? Conhece muito medicamento, aí toma um medicamento para acalmar, vai ficar tranquilo, mas de repente fica dependente e acaba cometendo algo maior aí, né? Então, tem que ficar atento a isso, ajudar os colegas, ajudar qualquer pessoa que esteja passando por alguma dificuldade, que já tenha tentado ou tenha tido alguma ideia suicida, a gente tem que apoiar e ajudar, né? Que é um estado alarmante. Eu acho assim. Eu não sei. Outra coisa que acontece bastante, que a gente tá vendo lá nos Estados Unidos, a pandemia dos opioides, né? Pessoa. É porque lá teve um pouco assim, mais livre acesso às prescrições, né? Digamos assim, um pouquinho mais liberal. Então, qualquer tipo de dor acabou tratando com medicamentos mais fortes, mais potentes. E a pessoa vai lá, compra em larga escala, começa a usar, mas determinada dose que lá atinge dá uma depressão respiratória na pessoa, acaba morrendo, né? Ele toma uma e daqui a pouco começa a fazer efeito, ele toma duas. Tá tendo essa crise lá nos Estados Unidos dos opioides e não custa nada chegar pra lá de cá, né? Caraca. Então é perigoso. Né? Muita coisa vem, né? Vem. A cultural começa lá e acaba que a gente adquirindo. Caraca. Mas será que tem relação com um mundo hoje mais estressado, mais ansioso, em decorrência de informações aceleradas? Interessante quando a gente vai ver a evolução da humanidade, assim, né? Porque a gente passou por uma era agrícola, aí depois veio a era industrial, aí veio a era tecnológica, né? Dentro dessa era tecnológica, aí vem a informação, todo mundo tem acesso à informação, aí a gente meio que vive, tanto a nível profissional aí de mercado, uma era do descartável, do sucesso que não se sustenta. Então, tipo assim, hoje você tá lá numa posição, você tá bem, só que de repente chegou outro mostrando outra coisa e toma seu espaço, seu lugar. A gente vive hoje um mundo volátil, incerto, complexo, ambíguo. Então você tem que ter mais clareza, mais agilidade, mais flexibilidade para se adaptar, porque Acho que você falou, bateu na palavra. Adaptabilidade, né? Essa é uma das características que a gente tem que buscar no profissional. Adaptabilidade. A gente falou lá de pontualidade, de relacionamento, mas o cara tem que ser flexível e saber se adaptar a essas mudanças, mas tomar cuidado porque tá muito envolvido aí na ansiedade, no estresse, não é verdade? Caraca. Então a gente tem que ter essa
característica bem desenvolvida aí? Não, se falando aí, eu acho que eu sei de onde que vem a minha ansiedade. Pra você ver como é que... Você matou aí uma coisa... Eu sempre falei assim, gente, de onde que vem a minha ansiedade? Mas foi justamente essa... Inconscientemente... Tipo assim, hoje eu consigo me adaptar muito fácil a qualquer lugar que eu vou. Mas isso, olha que interessante. Por quê? Porque aos 7 anos, quando eu completei 7 anos, eu saí de Araguari. Meu pai começou a trabalhar em barragem, né? E eu trabalhei em barragem durante 30 anos. Então, de 7 até 18, eu morava 2 anos numa cidade, 2 anos em outra, 1 ano e meio em outra, 2 anos e meio em outra. Culturas diferentes, porque por mais que é Brasil, às vezes eu tava no Espírito Santo, e aí do nada ia pro sul da Bahia. Cultura completamente diferente. Do nada voltava para São Paulo. Do nada ia pro norte de Minas. Então, assim, porque eu lembro que eu era pequeno, menorzinho, eu era super tímido, chegava sem borganda, tinha até cifose, né? E por essa necessidade de adaptabilidade, de estar em lugares diferentes, culturas diferentes, foi onde que eu comecei a entrar muita informação. E foi possivelmente daí pra frente... Eu lembro que eu comecei a ter mais umas crises de ansiedade, eu já tava com 20 e poucos, mas já tinha voltado para Araguari. Mas foi muito essa questão de rapidez, eu tenho que me adaptar rápido. Então eu me cobrava muito, eu tenho que me adaptar rápido. Eu fiz um curso há 3 anos aí, que chamava-se Gestão de Ambientes Complexos. Aí eu tô lembrando uma fala de uma professora Mas lá, ambientes no contexto de saúde. Eu falo assim, ambiente, por exemplo, que a gente tá no mesmo ambiente. Não, ambientes complexos dificuldades pra você resolver problemas. Ah, tá. Mas era mais voltado pra área de saúde, E aí, conta. Não, é que eu tô lembrando uma fala aqui que foi marcante. Que nessa questão de adaptabilidade. A fala da professora, ela quis dizer o seguinte: a melhor forma de você mudar a pessoa é mudar ela de local, de trabalho, de ambiente, por exemplo. Tá entendendo? Porque é isso aí que você tá falando. Você fez essa adaptação, você passou por vários locais. Eu também tenho esse tipo de facilidade, porque eu trabalho em vários hospitais, trabalhei em várias cidades. E cada um tem uma rotina, cada um tem um jeito de ser ali dentro. Você não pode simplesmente chegar lá, não, é assim, eu sou assim, funciona assim. Então, a partir do momento que você vai se adaptando, né? É um desenvolvimento. Você vai conquistando mais espaço. Olha pra você então ela falava, muda a pessoa de ambiente que ela vai adaptar. Porque senão ela vai ficar carregando. Não, sempre fiz assim, sempre foi assim. Não, mas nesse lugar aqui não é. Ela traz, né? Ela traz e às vezes ela não consegue mudar. Mas olha que interessante. Olha que interessante. Eu estudo muito essas questões de ambiente. Tem um cara que chama Bruce Lipton. Bruce Lipton. Ele que foi ali o precursor do projeto da epigenética. E aí tem um estudo dele, olha que louco. O que ele descobriu? Aí tem a célula, né? Aí nas membranas da célula ali, tem proteínas receptoras. Olha que doido. Então essas proteínas receptoras são tipo anteninhas. Então elas ficam ali vibrando o tempo inteiro. E o que o Bruce Lipton... Tem até um livro dele que chama Biologia da Crença. Adoro esse livro. E o que ele provou? Ele provou que essas anteninhas, elas ficam recebendo informação 24 horas por dia ali. E aí, como o nosso corpo é uma máquina perfeita de adaptabilidade, o que acontece? Fica recebendo ali informações e a pessoa em si, ela vai, querendo ou não, temos trilhões de células, querendo ou não, ela vai se adaptar no ambiente que ela está inserido. Olha que louco. Então aí eu comecei a entender por que quando, por exemplo, eu morei na Bahia, fiquei lá na Bahia 2 anos e meio. Só que antes de eu morar na Bahia, eu morava no Espírito Santo. Comecei a conviver com pessoas que curtiam muito rock. Mas assim, era rock pesado, gótico. Aí quando eu percebi, só que eu não tinha consciência disso.
Eu usava preto, correntona. Eu morava no Espírito Santo. Curtia Metallica. Eu lembro até hoje do tipo de música que eu curtia. Aí eu saí daí, do Espírito Santo. Morava perto de Cachoeira de Itapemirim, que é a cidade de Roberto Carlos. Fui pro sul da Bahia. E na época eu tava começando a harmonia do samba. Né? Você vê, do vinho pra água. Então saí de uma cultura, fui pra outra cultura. E menos de 2 anos e meio eu tava dançando axé em cima de um trio. Só que eu nunca, na época, né, tinha 16 anos, aquela coisa toda, eu não tinha consciência disso. Não tinha consciência disso. Então eu me adaptava na cultura e na região que eu morava. Só que eu não tinha consciência disso. Então, tanto é que hoje eu falo muito sobre isso. E é exatamente isso que você falou. Você quer mudar? A primeira coisa que você tem que entender, você tem que sair e ir para um ambiente que é propício. Exatamente. Não adianta. Senão você vai fazer a mesma coisa sempre. Mesma coisa. Então, novos ambientes, aí você vai conectar com novas pessoas, novos conhecimentos, novas ações e novos resultados. Boa, perfeito. Aí bate exatamente. Então, eu sou prova viva disso aí que você falou. E você tocou no assunto, falei assim, cara, foi minha vida todinha. Ou então você precisa melhorar ali um colaborador, um profissional, você quer contar com ele, mas às vezes ele está inserido no local errado. Muda ele. Exatamente. O cara é bom. Só tá no local ali. Doutor, e aí teu negócio? Olha pra você ver. O Bruce Lipton tem uma parte no livro dele que fala assim, ó. Tem um grupo de mulheres que nunca se viram. Elas começam a trabalhar juntas. Nunca se viram, começam a trabalhar juntas. E aí, passa pouco tempo, o ciclo menstrual delas começam a ficar parecido. Então, isso é um exemplo ele dando. Esse é o poder da epigenética. Que a ciência tradicional ela não explica isso. Né? A física e mecânica quântica ela já explica. Questão de ressonância, né? Vibração, inconsciente com inconsciente. Né? A física quântica ela já explica de uma forma muito interessante, até engraçada. É como se uma mulher, o inconsciente de uma mulher, chegasse no inconsciente de outra mulher e falasse assim, ó, a gente tem que deixar esse ambiente equilibrado. Então, o seu ciclo menstrual é nessa data aqui, a minha tá mais no início do mês. Então, vamos entrar num consenso. Vamos deixar todo mundo equilibrado aqui para não ter gasto de energia nessa ambiência que a gente vive. Vamos equilibrar. Porque eu já procurei perguntas, aliás, respostas para essas perguntas. Por que o ciclo menstrual das mulheres pode perguntar a qualquer mulher. Sim. Que são... A ciência em si, tradicional, não explica. Não tem essa explicação, mas você pergunta às mulheres, não, realmente, a minha da minha filha, quando eu comecei a trabalhar aqui, nesse grupo de mulheres aqui, nosso ciclo menstrual ficou tudo parecido. Olha, ambiente. Até os dedos. Gente, olha pra você ver como é que é importante essa questão de ambiência que o doutor tá falando. Entra debaixo do chuveiro e fica 20 minutos. O que vai acontecer com a ponta dos seus dedos? Vai enrugar. Por quê? Para dar mais atrito. Então, olha o tanto que o nosso corpo é adaptável. E rápido, porque coisa de 20 minutos, o corpo, as células já se adaptar ali naquele ambiente úmido para poder dar mais atrito, que é instinto de sobrevivência. Aí a pergunta é: com quem que você anda? Diga isso com quem andas que te Exatamente, com quem que você tá andando? Você é uma pessoa que quer ter sucesso, mas você tá ali no seu meio, as pessoas estão com esse pensamento? Ou então as pessoas têm sucesso? É muito isso, né? Boa. Muito isso. Com quem que você tá conectado hoje? O que você tá ouvindo? Você é aquela que... As 5 pessoas que você mais convive, a média das 5 pessoas que você mais convive. Está nos livros aí. Também. Às vezes, né? Às vezes a pessoa ela quer sucesso, ela tem vontade, ela quer ir, mas o meio dela atrapalha. É justamente isso aí. Às vezes o funcionário ele é muito bom, só que ele chega, às vezes tem uns 2, 3 ali que é ruim e fudeu. Olha que doido, levando isso pra dentro das empresas. Né, por isso que eu começo, ultimamente, eu venho